A realidade que a gente tem visto, gente, é uma realidade que não é muito bacana, que é uma realidade de que os profissionais de alimentos, sejam nutricionistas, engenheiros, tecnólogos de alimentos, eles estão, na sua grande maioria, desempregados ou ganhando muito pouco, que é uma realidade muito triste, sabendo que a gente tem um conhecimento em mãos que a gente pode aproveitar muito. E para as pessoas que ou estão desempregadas ou estão no CLT e querem ingressar na consultoria, a gente trouxe essa live para te mostrar como que isso é possível. Como que tu pode fazer de fato? Porque a gente sabe, uma coisa é dizer, existem negócios de alimentação, tu pode fazer consultoria. Outra coisa é te dizer, faz isso. Faz dessa maneira. Porque a gente precisa de direcionamento, né? Quando a gente não é de uma área, a gente não sabe como executar. Então a gente está aqui para te ajudar durante essas lives e também na semana que vem, mais ainda na jornada. Isso aí. E olha que coisa engraçada. Uma pessoa mandou direct para nós ontem, a gente estava falando com ela. Ela mandou que trabalha há 10 anos com o setor de alimentação. Ela é formada em nutrição, trabalha há 10 anos com o setor. E ela nunca tinha ouvido falar sobre a oportunidade que é a consultoria de alimentos, que ela estava muito chocada. Ela estava muito chocada. Ela disse assim: Meu Deus, eu estou há 10 anos trabalhando no setor de alimentação e eu nunca tinha ouvido falar na consultoria dessa maneira que vocês explicam, de todas essas oportunidades que vocês falam. E detalhe, gente, a gente não falou nem isso aqui das oportunidades ainda, porque as oportunidades a gente vai falar na jornada. E só com o que a gente falou essa semana, com esses conteúdos que a gente está trazendo aqui, essa pessoa se deu por conta de que, opa, peraí, eu estou perdendo de aproveitar essa oportunidade. E ela trabalha hoje em CLT. Então, gente, muita gente está nessa situação e daqui um pouco é algo novo para vocês. Então, se abram a este novo, estejam prontos para a jornada, porque realmente é uma grande oportunidade que muitos de nós nunca pensamos em trabalhar. E por que a gente fala, né, sobre quem está no CLT, se é possível começar ou não, né? Porque, por exemplo, a Letícia comentou aqui no YouTube que ela trabalha CLT na área da qualidade, trabalha 10 horas por dia, de segunda a sexta. Comecei como estagiária e fui efetivada, mas me formo em nutrição só ano que vem. Letícia, por que a gente te fala que é possível, né, migrar do CLT ou começar na consultoria estando no CLT? Por quê? Quando a gente fala na consultoria, a gente fala para vocês na oportunidade de conquistar clientes e conseguir ganhar mais de 10 mil reais com isso. Só que tem um detalhe, não é trabalhando 10 horas por dia, Letícia, é trabalhando apenas 4 horas por dia. Então pensa só, não sei se tu chega a ganhar 10 mil reais no teu trabalho, mas quando a gente fala na consultoria, é possível ganhar 10 mil trabalhando 4 horas e não 10 horas. Aí pensa só, 10 horas por dia de trabalho é a vida que está passando, né? A gente troca a nossa vida pelo trabalho. Se tu pudesse trabalhar apenas 4 horas e ganhar 10 mil, tu conseguiria ficar com a tua família, tu conseguiria aproveitar a vida, ir num médico, ficar com teu filho, cachorrinho, seja o que for. Então, quando a gente fala nessa oportunidade, ela não é só o dinheiro. Ela é também a perspectiva que traz de liberdade de agenda. De liberdade de conseguir realmente fazer o que tu quiser na hora que tu quiser e escolher o horário que tu vai trabalhar. E isso no CLT não tem, infelizmente. Não, fora que na CLT, gente, vocês sabem melhor do que nós, mas é importante a gente lembrar. Vocês trabalham ali, no caso ali, 10 horas por dia, veste a camisa, se dedica, se esforça, nunca tá bom o suficiente. A gente sempre é cobrado para mais. Se dá qualquer aperto, acabam nos demitindo sem pensar uma, duas vezes, sabe? Então, isso é que a gente tem que avaliar, o nosso futuro neste local e não o nosso presente apenas. Tá? Então, quando a gente fala, né, é possível iniciar na consultoria de alimentos mesmo estando na CLT, o fato é que sim, é possível. É mais do que possível. Hoje a gente vai te mostrar como, vamos te dar algumas dicas, vamos falar de alguns alunos nossos que conseguiram, porque muita gente conseguiu já. Então, é possível. Só que a gente não pode achar que é possível do dia para a noite. Hoje a gente vai te mostrar como que a gente vai fazer para que mesmo estando na CLT, a gente dê esses primeiros passos aí rumo à consultoria de alimentos. Ó, a Zilma ali, ó, a Zilma é nossa aluna, gente. Ó, estou no final da jornada CLT, saindo por vários motivos, e me entregar de corpo e alma à consultoria. A Zilma é nossa aluna, queridíssima, dedicadíssima, e a Zilma, só por uma curiosidade, ela traçou a saída dela da CLT. Não foi uma coisa de um dia para a noite. Ela traçou, ela organizou, ela planejou, ela está estudando para fazer isso, para que realmente, quando ela saia da CLT, ela saia sólida. Não é uma loucura da minha cabeça. As gurias disseram que eu tenho que largar a CLT
então eu vou largar amanhã a CLT e vou viver da consultoria. Não. Então hoje a gente vai te dar algumas dicas para ter essa base, para não enlouquecer e sair abandonando a CLT, mas é possível, é muito possível. Assim como a Zilma, outras alunas nossas também. Até porque, né, gente, a gente tem consciência que existem os boletos para pagar. A gente não vive num mundo de rosas onde a gente vai chegar aqui e dizer para vocês: olha, pessoal, vai lá e te atira na consultoria e já pede demissão. Não, gente. Existe tudo um planejamento, estratégia. E aí a gente aconselha que tu migre aos poucos, que tu consiga ter clientes, que tu possa fazer essa migração, como a Zilma está fazendo, né? Mas tendo um prazo, tendo uma data para fazer isso. Porque quando a gente não estipula nada, vai simplesmente passando dia após dia, vai deixando, né? E aí acaba que tu não age. Porque assim, o ser humano tem a tendência de procrastinar. Quantos de nós a gente vai lá e faz as coisas antes do prazo? Dificilmente. Normalmente a gente deixa para depois. Então, se a gente não organiza um plano, acaba que o conformismo do dia a dia vai nos enchendo e a gente não consegue fazer a consultoria acontecer. E aí, infelizmente, a gente acaba aceitando a vida medíocre, o salário medíocre, não ter tempo para fazer nada, simplesmente porque não parou para pensar e não parou para planejar como fazer essa transição.